Feliz Saturnália a todos cristãos e não cristãos. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar sobre o Natal é que é uma data que a gente escolheu mundialmente para lembrar a vinda de um mestre espiritual, independentemente da fanbase. Porque a humanidade pega qualquer coisa que é divina e caga no pau, né? E caga a regra na vida dos outros, enfim. Mas essa é uma data em que a gente celebra a vinda de uma alma iluminada, de uma consciência superior. Para quem acredita nisso, eu boto muita fé que, eventualmente, forças superiores de luz enviam almas que estão dispostas a se sacrificar pela nossa evolução, para dar exemplo, para que a gente continue num processo de ascensão terrestre. Lembrando que pela árvore da vida, essa aqui é a esfera que contém a consciência crística. E para a gente chegar da Terra nessa consciência crística, a gente tem que passar por um sacrifício. Dito isso, acho que estou preferindo desejar para as pessoas Feliz Saturnália do que Feliz Natal. Por quê? Porque o Natal foi fixado em 25 de dezembro por razões que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, tá? Ninguém sabe direito, com certeza, quando que esse cara nasceu. Só que o Império Romano fixou essa data em 25 de dezembro por um apagamento cultural. Eles pegaram o solstício de inverno, que é o momento em que a noite voltava a se encurtar, então isso significava o fim de um período em que as noites estavam muito longas no hemisfério norte, e esse era um momento de muita celebração entre diversas culturas antigas. Não se verificou possibilidade de eliminar esse costume pagão, lembrando que pagão seria tudo que diverge da cultura dominante da época, que era aí o cristianismo, instituído pelo Império Romano. Então, se um costume pagão de alguma cultura anterior não podia ser eliminado, ele seria ressignificado. E a partir daí surgiu o Natal, para, na verdade, disfarçar uma celebração muito mais antiga, que seria a celebração do solstício. Bom, mas antes ainda da gente falar da celebração do solstício, a gente está falando da celebração do deus Saturno, que seria o deus do limiar, e que era também cultuado como o deus da colheita nessas culturas antigas da Roma antiga e da Grécia. Antes de começar um novo período, havia uma autorização social para a subversão total da ordem, e assim pudesse começar uma nova ordem, né? Um novo período que vinha aí depois do solstício de inverno. Então eu acho que vale também a gente entender de onde vem as datas que a gente celebra e, eventualmente, se possível, fazer uma reparação histórica em cima disso. Então, no fundo, isso tem um sentido muito bonito, né? De alma de luz, que se sacrifica, a gente se lembrar da nossa evolução, e um momento bonito também da gente se recolher, todo mundo para tudo, para estar com seus, com sua família, ou com seus amigos, ou com quem for importante. E isso numa sociedade capitalista que não permite que a gente pare nunca, isso é muito legal, muito simbólico, né? Pelo menos um pouco de humanidade a gente ainda tem. Bom, dito isso tudo, nós ainda estamos no momento de lua nova, uma lua nova em Sagitário, que, entre outras coisas, ela fala sobre a gente rever a nossa capacidade da nossa fé. Às vezes eu escuto alguns astrólogos falarem, isso não é um momento de pedir nada, mas será que uma lua nova com regente retrógrado, que é Júpiter, não seria justamente o momento adequado para a gente entender sobre o poder da nossa fé, sobre o nosso poder de ação, sobre o nosso poder de realizar bênçãos na vida? As bênçãos, elas não estão na ordem do que é explicável, do que é super racional. Algumas coisas caem no nosso colo, a gente precisa contar e talvez até saber manipular isso com a fé. Bom, do ponto de vista da numerologia, a gente está saindo de um ano 9, né, que é um ano de muitos aprendizados, que foi um ano de transformações muito intensas, né, foi um ano de ingressos de vários planetas geracionais em novos signos. Claro que a gente ainda vai continuar vivendo essa transição do ponto de vista da astrologia, mas do ponto de vista da numerologia, a gente sai de um ano 9 e vai para um ano 1. E claro que eu vou usar o tarô para mostrar mais ou menos a energia de cada número. Esse aqui é o arcano 9 do tarô, é o eremita. O número 9, ele tem essa cara de maturidade, de experiência. E a gente também está falando de uma energia talvez um pouco melancólica, de aprendizados, né? Claro que o eremita também traz essa coisa de solidão e de autoaprimoramento. Já o número 1 é esse cara, que está com tudo na mesa, pronto para agir. O 1, ele é o número que gera, né? Ele simbolizaria aí na cosmogênese aquele que vem depois do zero, né? Então, antes do caos, antes de não haver... Primeiro não há nada, que seria o zero, ausência de consciência, que no tarô é o louco, e depois tem o 1, que é a primeira fagulha. No caso do tarô, o mago vem representar justamente uma figura que está pronta para realizar o que tiver que realizar na matéria. E esse é o pulo do gato para 2026, é como se a gente estivesse com todas as ferramentas à nossa disposição, prontos para iniciar um novo caminho. Ele é um número yang. A simbologia do 1 tem relação com a primeira manifestação do cosmos, quando o cosmos foi gerado. E essa carta do mago, ela me fez lembrar, né, de um fato na vida que eu costumo repetir para as pessoas, que é: a gente subestima o nosso poder realizador, a gente subestima o poder realizador das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E é a partir dessa potência realizadora, e tendo consciência dessa potência realizadora, que as coisas acabam acontecendo. Eu achei legal essa imagem artística que apareceu para mim dentro das minhas viagens holísticas e místicas de imagens. Esse aí é o louco, né? É uma versão do louco que é o arcano maior, que inicia o caminho dos arcanos maiores do tarô. E nessa imagem parece que ele anda se equilibrando para não cair no mundo podre, né?
E lembrando que como o louco ele é um iniciador do caminho, então eu acho que tem sincronicidade eu colocar essa imagem aqui no vídeo e como capa do vídeo, para lembrar da nossa força criativa e da nossa força de gerar um novo mundo e de se equilibrar mesmo, apesar de gente filha da puta que existe por aí. E enfim, o louco ele tá associado com o signo de Aquário, né, pelas escolas esotéricas, e Aquário fala sobre o futuro, sobre o novo mundo. Que novo mundo a gente constrói mesmo tendo encarado esse monte de sombra que a gente encarou. Feliz lua nova em Sagitário. Não é uma lua nova lá muito fácil, né? A gente tá vivenciando um lado talvez mais introspectivo do Sagitário, se é que isso é possível. A gente tá falando de uma lua nova que já é um momento de recolhimento, e o regente dessa lua nova é Júpiter, que tá retrógrado. E também é uma formação de lua nova que se encontra em quadratura com Saturno e com Netuno. Então é como se a gente estivesse se questionando o que a gente acredita de forma mais profunda, o que é a verdade pra gente. É como se fosse um estímulo naqueles sonhos, mas os sonhos sem qualquer engano, sem qualquer confusão. É como se a gente estivesse sendo convidado a amadurecer de fato as nossas expansões, né? Sem acreditar numa megalomania. É como se a gente fosse convidado a sonhar, mas não pirar tanto. Bom, e no mapa da formação da Lua Nova, a gente tem muito ativa a casa 4 e a casa 7, né? Então a gente também pode estar falando de um momento mais introspectivo, do ponto de vista do que mexe com a gente emocionalmente, né? A nível mais profundo. E as relações disso com os nossos relacionamentos, de forma geral, né? Mas é uma lua nova que pode estar falando de desenganos e da gente amadurecer nesses temas, nos temas relacionais. A gente tem um pouco mais de amadurecimento emocional, saber o que faz bem de fato pra gente e o que a gente busca diante de alguma dificuldade que a gente possa estar enfrentando, né? Até porque no mapa da lua nova também Quiron está na casa 8, que é a casa das crises, e Quiron é o curador ferido. Bom, e agora vem um tema mais delicado, que é a morte de Tainara, o tanto que a gente tem falado de feminicídio, de violência de gênero na nossa sociedade, e a mudança de signo de Lilith, a feminista do nosso sistema. Depois de 9 meses, né? A deusa, demônia, bruxa, tá super ativa no céu. Eu tenho um professor de astrologia que não entende que a Lilith emane qualquer coisa. Até porque a Lilith ela é um ponto calculado da órbita da Lua, ela é chamada de Lua Negra, né, dentro da astrologia. Mas eu discordo desse professor, eu acho que qualquer coisa que a gente projeta no céu, a gente está falando da gente e a gente pode tirar sincronicidades daí. Bom, a Lilith nesse processo de mudança de signo, ela fica numa posição que na astrologia a gente chama de anarético, que é uma posição muito forte. Qualquer planeta, qualquer ponto do teu mapa que você tem no grau 0, no grau 1, no grau 29, são potências muito acentuadas. Bom, então vamos lá. Eu sei que geralmente eu gosto de trazer imagens, né, pra conectar as pessoas que me assistem com a potência dos arquétipos dos quais eu tô falando, e essa aqui é a Lilith. Eu peguei emprestada a imagem desse livro, do Mark Williams, que eu tenho, inclusive. E a Lilith, ela é esse feminino banido, esse feminino da bruxa, da pombagira, o nosso lado vulnerável, né, que a gente nega e que ele foi negado ao longo da história. E a Lilith, ela tem esse lado vingativo. E por ser a bruxa, e saindo do signo de Escorpião, que é um signo da bruxaria, ela fala dessas potências mágicas, dessas potências intuitivas terem estado muito aparentes. E ela está saindo de um signo que é ligado ao oculto, ao mesmo tempo em que ele escancara aquilo que é mais podre, né? E por ela ter essa temática do feminismo, vamos dizer bem aqui entre aspas, o que é o feminismo, né? Se não a busca da igualdade. E o próprio mito da Lilith é atravessado por essa questão, né? Em algumas versões do mito ela foge do paraíso porque ela não estava sexualmente satisfeita, em outras versões ela é expulsa porque ela não aceita uma posição de submissão. Enfim, o fato dela estar forte no céu desde as últimas semanas combina com a gente estar discutindo violência de gênero, né? Por que esse feminino é violentado desse modelo de sociedade patriarcal? E agora ela indo para o signo de Sagitário, a gente está falando que normas que a gente vai elaborar a partir dessa podridão que foi exibida, né? A saída da Lilith do signo de Escorpião é o último dos trânsitos dessa saída dessa temporada escorpiana intensa que a gente teve esse ano. Eu vou explicar um pouco agora. E claro, né? Uma Lilith se mexendo no céu é uma Lilith se mexendo na Terra. A gente sente a nossa Lilith do nosso próprio mapa ser mexido. Qual lugar que é dolorido pra gente, qual lugar que a gente se sente renegado, qual lugar que ao mesmo tempo a gente não aceita ser submetido. Ela é um binômio, entendeu? Um lugar onde a gente experiencia um silenciamento por signo e por causa astrológica e por aspecto que ela faz, e ao mesmo tempo um lugar em que a gente já foi muito silenciado e de repente a gente não negocia mais aquele lugar. A bruxa do zodíaco tá deixando o signo ligado ao dedo na ferida. E quando a gente fala da bruxa, a gente tá falando de um elemento yin, do elemento feminino contido em todos nós, que foi demonizado ao longo dos séculos. A gente tá olhando para os índices de feminicídio, para a forma como a mulher é tratada na estrutura patriarcal e entendendo o que nisso precisa ser transformado. E quando existe a passagem de Escorpião para Sagitário no zodíaco, a gente está falando de onde a gente está saindo de um lugar de treva, de um lugar difícil, e o que a gente faz com isso? Por conta da podridão toda que veio à tona nessa última temporada escorpiana. Faz um tempinho que eu não vinha falar nada aqui, porque é natural, né, que durante a temporada escorpiana a gente vive em si sombras e coisas podres venham à tona. Também do ponto de vista coletivo, muitas coisas podres vieram à tona. A gente falou de projeto na Câmara Federal, referente a direitos
das vítimas de estupro sendo reduzidos, a gente viu uma chacina horrorosa acontecendo no Rio de Janeiro na temporada escorpiana, e coisas podres mil. E também do ponto de vista privado, eu passei por uma sombra muito grande, por um golpe mesmo que eu sofri num projeto profissional como artista, e precisei tomar esse tempo para entender e para me reorganizar, e também perceber que isso foi um período de luto para mim, e não só luto para mim, como eu vi também pessoas ao meu redor vivenciando processos de luto, o que também é síncrono com a temporada escorpiana. E quando eu falo temporada escorpiana, eu não estou falando só do Sol em Escorpião. Tivemos aí, um tempo atrás, a formação do tal do Triângulo de Água, que eu não consegui falar aqui a tempo, mas eu vou deixar, já que estamos retomando de leve essa temporada escorpiana que passou, que muita coisa aconteceu na minha vida, e na vida de tanta gente que me cerca. Então, muitas vezes eu elaboro astrologicamente aqui com vocês, e eu vou explicar um pouquinho sobre esse triângulo de água que rolou no céu. E esse triângulo de água, ele fala de uma grande fluidez do ponto de vista emocional, de questões emocionais que estão sendo resolvidas, e tem relação com esse processo de luto, de elaboração emocional das coisas que eu comentei. E a elaboração emocional das coisas, ela não acontece do dia pra noite, né? Às vezes a gente leva um tempo para processar emocionalmente os fatos que nos atravessam. Mas enfim, o que me desperta agora é tentar entender que a gente agora está com a temporada sagitariana online, né? Aquilo que foi mais podre que a gente trouxe da temporada escorpiana agora, a gente tenta entender o que a gente faz com isso, em termos ideológicos. Qual que é a ideologia vigente? Qual que é a verdade social vigente que trouxe tanta podridão e o que a gente pode fazer a partir disso, né? A gente tem falado muito a respeito de feminicídio e de cultura machista, desembocando nesse número de violências contra a mulher, aumentando e vindo à tona. A gente viu questões políticas, iniciativas de políticos tentando barrar investigações da Polícia Federal, né, fazer com que essas investigações fossem somente possíveis se autorizadas pelo governador do estado, que é um grande absurdo, né? A quem que interessa limitar as investigações da Polícia Federal? A quem que interessa que essas chacinas continuem ocorrendo se a gente já sabe que chacina não resolve problema político nenhum? Já se falou muito aqui na internet que questão de tráfico, questão de violência, questão de crime organizado se resolve afogando financeiramente. Isso se comprovou numa operação enorme que rolou na Faria Lima sem um disparo. Só que o sangue, infelizmente, ele rende voto pra gente ignorante. Votos de pessoas que acham ainda que coisas se resolvem na bala. Bom, acho que é isso mais ou menos de pendência que eu tinha pra trazer pra vocês. Desculpem o vídeo longo, agradeço a atenção até aqui. Minha agenda pra sessões de tarô, de astrologia, tá sempre aberta. E é isso, já deixa seu like, seu comentário, manda pro amigo que gosta desses assuntos. E um beijo, até a próxima.